Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse aí se inscrevendo, compartilhando essas mensagens, divulgando para grupo, amigos e também convidasse aí familiares para se inscrever para ajudar o nosso canal. Também convido você a estar acionando o sininho para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você recebesse essa nova notificação. Que Deus te abençoe. Quero estar compartilhando com você mais uma palavra que o Espírito colocou no meu coração. Quero estar meditando lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, apenas o versículo 13 e o versículo 14, os últimos versículos do capítulo 12, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as questões escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. Que Deus possa nos abençoar. Acho que não teria ninguém melhor como Salomão para nos trazer uma palavra como essa que vem inspirar nosso coração. Não pela sabedoria que esse homem teve, a inteligência. Ele teve muita sabedoria de início, mas acabou não sabendo usá-la de uma forma produtiva para honrar o nome de Deus. Ele poderia ter sido muito melhor do que ele era. Mas infelizmente Salomão ele usou a sabedoria, aquilo que Deus havia lhe concedido, de uma forma errada. E ele encerra, né, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 13, ele parece que encerra dando um conselho. De tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os mandamentos dele. E ele diz ainda, porque isso é o dever de todo homem. Ele não fala aqui de religião, não fala de um cristianismo. Ele fala que isto é um dever de todo homem. Primeiro, guardar os mandamentos, temer a Deus, respeitar a Deus. Segundo, guardar os seus mandamentos. Irmão, se toda a humanidade, todo homem, ele guardasse esses dois primeiros conselhos que Salomão dá, primeiro, temer a Deus, que é respeitar a Deus, e o segundo, guardar os seus mandamentos, irmão, nós teríamos um mundo muito melhor, uma sociedade muito melhor, lares muito melhores estruturados, profissionais muito melhores. Mas infelizmente nós não vemos isso acontecer. E vê que esse homem ele não fala de religião, ele fala de todo homem, abrange todo homem, toda raça, homem, mulher, ele abrange a todos. E a segunda ele fala, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as questões escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. Isso é algo que geralmente as pessoas não pensam. A humanidade, irmãos, vamos colocar assim, o homem que Salomão convida aqui para respeitar a Deus, para guardar seus mandamentos, ele não pensa nessa parte de que todas as obras, elas vão ser tragas a juízo. Deus vai trazer juízo. Nós vamos passar um dia por um grande tribunal. Porque a carta de Romanos diz que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Então todos vão passar diante de um tribunal, seja para a vida eterna ou seja para a morte eterna. A diferença é saber de que lado que eu vou estar naquele momento.
E a grande diferença vai ser as obras que vão ser reveladas a meu favor, aquilo que eu fiz, que eu deixei de fazer. As coisas boas, as coisas ruins. Muitas vezes até as coisas boas que eu deixei de fazer. As dádivas que eu deixei de oferecer. As obras boas que eu deixei de praticá-las em favor de outros. Talvez por algum momento deixei o egoísmo me invadir. Talvez uma revolta, quem sabe uma falta de amor, de gratidão por alguém. Infelizmente, essas obras elas vão ser pesadas, boas que nós deixamos de fazer, e também as obras más que nós praticamos. E não fala aqui de obras más depois que eu aceitei Jesus, que tem muita gente que depois que aceita Cristo ainda continua praticando algumas obras más. Então Salomão ele dá um conselho aqui, que todas essas obras, sejam boas, sejam más, elas vão passar a juízo. Vai vir justamente na abertura do livro, dos livros, que é o livro das obras. Mas esse não é o assunto que eu quero falar com os irmãos. Isso é apenas uma introdução que eu quero falar com os irmãos nesse texto que Salomão deixou para nós. Que eu disse que esse homem, ele não podia ser o homem mais experimentado para poder entrar essa palavra, quando ele fala sobre de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salomão, irmãos, para você entender, ele era para ter sido dos homens mais perfeitos que existiu na face da terra. Era um homem sábio, ele recebeu sabedoria, que vem da glória, e inteligência para poder analisar as coisas. Nós lemos os livros, os provérbios que esse homem escreveu, magnífico, fora de comum. Mas esse homem ele não usou aquela sabedoria, sua inteligência dessa maneira. Salomão poderia ter sido aquele homem perfeito. Não digo perfeito de santidade, porque pecamos, mas perfeito nas suas atitudes, nos seus comportamentos. E eu queria estar falando para os irmãos acerca dessa palavra perfeição. E o tema que Deus colocou no meu coração foi justamente isso, procurando uma melhor perfeição. Então esse homem ele poderia ter sido um dos homens mais perfeitos, da forma que ele recebeu, da forma que ele buscou de Deus. Dá-me inteligência para guiar esse povo, dá-me sabedoria. E Deus estende as suas mãos sobre ele, e ele recebe sabedoria vinda do alto que nenhum ser humano teve nem antes e nem depois dele. Se ele usasse de uma forma correta para glorificar a Deus, irmãos, esse homem seria que ele chegaria no final, ele talvez seria o maior rei da história de Israel. Talvez nem Davi seria tão grande como ele. Apesar que Davi entrou na linhagem para ser, o sucessor, Cristo viria da linhagem de Davi. Mas Salomão era da linhagem de Davi. Mas infelizmente, ele cometeu erros. Então, irmãos, que Jesus, entende uma coisa, que Jesus ele guardou perfeitamente os mandamentos divinos em nosso lugar, nós sabemos disso. Que Cristo ele guardou divinamente os mandamentos de Deus em nosso lugar. Isso nós sabemos disso. Mas, irmãos, isso não nos isenta de, com fé e com a assistência do Espírito Santo, procurar alcançar uma perfeição sempre maior. Não é porque Cristo ele buscou, ele guardou perfeitamente os mandamentos de Deus em nosso favor. Não. Mas precisamos procurar, nós mesmos, precisamos procurar, irmãos, alcançar uma perfeição sempre maior. Nós estamos sempre em busca de algo. O ser humano ele está sempre buscando alguma coisa na sua vida, no seu dia a dia, nos seus projetos, planos, sempre procurando buscar alguma coisa. Sempre procurando melhorar o exterior ao seu redor. Mas Salomão ele entende
que era necessário buscar uma perfeição interior. Esse homem, ele fala isso de uma maneira que ele olha para trás e, se ele pudesse voltar atrás e não fazer algumas coisas que ele havia feito no passado, decisões erradas, aberturas erradas no seu reinado para adoração de outros deuses, construções de templos para outros deuses, para suas esposas, suas princesas. Se ele pudesse voltar atrás, ele usaria aquela verdadeira frase, aquela palavra que soa como um lamento. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu não tivesse tomado essa decisão. Ah, se eu pudesse ter buscado uma melhor perfeição. Então esse homem, ele chega num ponto, não tem ninguém melhor para nos orientar, ainda que nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, muitos homens que se aperfeiçoaram, mas esse homem, quando ele chega no final da sua história, porque aqui em Eclesiastes ele está no final da sua história, no final da sua vida, morre jovem. Digo jovem, que ele não morreu com farto de dias como outros, com 80. Diz que Salomão morreu com 50 e poucos anos. Alguns historiadores dizem que ele morreu com 56 anos. Morreu jovem ainda. Então nós vemos que nós precisamos buscar sempre no nosso dia a dia essa perfeição. Não uma perfeição exterior, mas uma perfeição interior, irmãos. Porque nós somos habitação celestial. Nós somos habitação de um ser que vem das alturas celestiais, que é o Espírito Santo. Muitas vezes, quando eu me olho, eu entro num texto como esse, em buscar uma perfeição, ou buscar uma santidade, ou arrumar essa casa, como Davi disse, como foi dito para aquele profeta, para aquele rei, o rei Ezequias: arrume a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Aquele precisa arrumar a sua casa interior. O profeta disse para ele uma palavra que ele precisava, o profeta Isaías: arrume a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. A casa desarrumada. Então nós precisamos a cada dia buscar uma perfeição melhor para a habitação do Espírito Santo. Porque aquele que habita dentro de nós, meu querido irmão, minha querida irmã, ele vive num lugar celestial, onde não temos nem noção. Em que o apóstolo Paulo, nós vemos aí, irmão, muitos homens de Deus, mulheres aí, que dizem que foram arrebatados até os céus, que viram isso, viram aquilo. E nós vemos, irmão, Paulo, ele vem numa simplicidade muito grande, enquanto vemos essas pessoas que dizem que foram arrebatadas até os céus, elas voltam e continuam praticando obras erradas, continuam falando mal dos outros, andando em caminhos errados, distorcendo a palavra de Deus. Irmãos, aquele que vai até os céus, aquele que volta, ele volta transformado pelo poder de Deus. Porque Paulo, quando ele foi arrebatado, ele volta numa simplicidade, numa humildade muito grande, e ele diz: conheço um homem, não sei se fora do corpo ou se no corpo. Ele diz que foi arrebatado até o terceiro céus, e ali ele viu coisas inefáveis, que não dá para a mente humana decifrar. Então esse Espírito que habita dentro de nós, ele vive nesse ambiente celestial, ele vive rodeado dessa glória do Senhor, porque ele é o próprio Deus. Então nós precisamos ter um lugar de habitação para ele, perfeito, buscar uma perfeição, para que ele possa chegar, entrar e se sentir em casa novamente. Quando ele vem da glória, quando ele está na glória, ele habita em nós. Ele tem que vir no meu coração, no seu coração, que é um lugar de habitação, onde ele possa entrar. E como Cristo diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, entrar e fazer morada, não ser um veranista. Então nós vemos, irmãos, que aqui fala que procurar alcançar uma perfeição sempre maior, e isto não para merecer o céu já conquistado por nós. Eu não tenho que buscar uma perfeição para eu conquistar os céus, não, porque os céus já foi conquistado. Nós já conquistamos os céus. O que eu preciso a partir de agora
É buscar a perfeição para agradar a Deus, para adorar ao Senhor, é por gratidão. Se eu busco alguma coisa hoje na minha vida, é por gratidão, por eu ser grato a Deus pelo que Ele fez, de onde Ele me tirou, o lugar que eu andava, o lugar que eu me assentava, as companhias que eu andava. Então, se hoje eu faço algo, eu busco a perfeição, eu vou procurar ser perfeito para entrar nos céus. Não, nós já conquistamos os céus, irmãos, através da fé, através de uma vida de santidade, de desvio dos caminhos errados. Mas precisamos hoje buscar essa gratidão, buscar essa perfeição, em gratidão a esse Deus, para a maior glória de nosso Deus. Por isso precisamos de buscar isso em nossas vidas. Por isso esse tema é procurando uma melhor perfeição. Apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, capítulo 3, no versículo 12, ele diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha a simplicidade desse homem. Ele diz, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ele sabia que não era perfeito, mas ele buscava a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Onde é que esse homem foi conquistado por Cristo Jesus? Não foi dentro de uma igreja, não foi num culto no lar, porque ele não fazia isso, ele destruía, acabava com os cultos. Não foi dentro de um templo, porque ele fechava as portas dos templos. Não foi em nenhuma rodinha de amigos pregando o evangelho, porque ele destruía aquela rodinha toda, ele acabava com tudo aquilo. Mas foi no caminho de Damasco, quando aquele homem ele toma carta, ele pede carta para encerrar com uma igreja que existia em Damasco, um grupo que existia em Damasco que falava de Cristo Jesus. E ele vai. E no caminho de Damasco ele tem um encontro real com Cristo. Ali aquele homem, ele foi conquistado pelo poder de Deus, conquistado por Cristo Jesus. Na estrada de Damasco, Paulo começou a carreira de conquistar a aprovação de Deus. Naquele caminho de Damasco, ele foi conquistado. Mas ali, quando ele tem aquele encontro real com Cristo, ele pergunta, quem és tu, Senhor? E Cristo fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra meus arguilhões. Naquele momento em que esse homem ele se levanta, ele é conduzido por alguém que ele ficou cego até a cidade de Damasco. Ele toma uma decisão no coração de buscar uma perfeição para agradar a Deus. Ali inicia a sua carreira para conquistar a aprovação de Deus. Será que nós temos visto isso em nossos dias, meus irmãos, minhas irmãs? Homens e mulheres que têm se preocupado em buscar uma perfeição para conquistar a aprovação de Deus? Será que nós temos visto isso em nossos dias, em nossas igrejas? Onde nós vemos as jovens, homens, mulheres, adultos, anciãos. Nós temos visto esse tipo de atitude de pessoas que têm buscado essa aprovação de Deus. As pessoas não querem nem ser provadas, ainda mais buscar uma aprovação. Porque para ser aprovado, tem que ser provado. Tem que passar pela prova. E Paulo, ele foi provado e foi aprovado. E durante a sua história toda, ele fez tudo para glorificar a Deus. Ele falou, eu esmurro a minha carne, eu me reduzo à servidão. Ele tinha tudo. Ele dizia para os outros, eu sou o judeu autêntico, circuncidado ao 8º dia.
ele tinha um currículo fora do comum, admirável, invejável por muitos, instruído aos pés de Gamaliel. Mas um homem, ele se coloca na posição de se reduzir a nada, a servo para servir, reduzindo o seu corpo à servidão para servir o seu próximo. E busca a cada dia uma perfeição na sua vida, como ele diz na carta de Filipenses 3,12, não que eu já tenha alcançado, nem tenho nem conquistado, mas eu prossigo para conquistar o que já foi alcançado, que era Cristo Jesus. Ele foi alcançado por Cristo, a perfeição de Cristo. E ele olha de uma maneira que o desejo dele era ser perfeito, era ser um perfeito como Cristo, ter Cristo como exemplo, olhando para Cristo, um espelho de exemplo. Não se nós como cristãos, eu não precisaria olhar, irmãos, para nenhum líder, ainda que é muito bom quando você tem um líder que você possa se inspirar nele, mas seria muito bom que nós olhássemos para Cristo, o exemplo de Cristo na sua palavra, no livro, em todos os livros do Novo Testamento. A gente olhasse para o exemplo de Cristo, o seu comportamento, suas atitudes, as suas falas, e a gente procurasse ser como Ele, ter Ele como nosso exemplo, não somente de santidade, mas de caráter. Nós seríamos uns cristãos muito melhores. Teríamos realmente ter essa vida de uma perfeição muito maior. Nós íamos aperfeiçoar a cada dia mais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Timóteo diz o seguinte, um texto conhecido nosso: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tens que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Não simplesmente, irmão, que aqui o fato aqui não pede para você ser uma pessoa eloquente, ser um grande erudito, não. O que ele fala aqui é para você conservar uma boa exegese. A exegese é você não sair fora da doutrina bíblica. A exegese ela vem da matéria chamada hermenêutica. Elas caminham junto. A hermenêutica, ela te leva a você ter um conhecimento da Bíblia, a você realmente ter a ciência da palavra, da revelação da Bíblia, de texto bíblico. Então você, quando você faz essa exegese, você lê a Bíblia, você vê o livro, você vê o escritor, você procura andar em conformidade com aquilo que ela está dizendo. Não vem com invencionices. É isso que Timóteo está dizendo ali, em manejar bem essa palavra. É você ter essa exegese certa, não uma exegese com desvios, que muitas pessoas não estão desviando essa palavra de Deus, desviando ela para outros caminhos, procurando alguns atalhos para conduzir com essa palavra. E quando eu falo de atalhos, são pessoas que procuram alguns versículos bíblicos, que são textos sem contextos, que eles acabam causando aí, criando aí, irmãos, algumas seitas e heresias, e principalmente heresias em nosso meio e no meio do cristianismo. As heresias não saem de outras religiões, não. As verdadeiras heresias, elas saem de dentro dos cristãos, de dentro do cristianismo, por falta de conhecimento. Por isso que Cristo diz, errai não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Porque eu não procuro estudar a palavra, não procuro fazer um verdadeiro exegese, não procura ter uma hermenêutica completa da palavra. Então tem que ter essa exegese verdadeira, sem desvios, nem distorções.
Não posso distorcer a palavra, não tem como eu distorcer a verdade. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade. Então, se Ele é o caminho, Ele é a verdade, não tem como eu me desviar da verdade. A verdade é isso que foi deixado para nós. É a palavra de Deus, essa palavra revelada. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa te fortalecer, Ele possa te dar vitória. E que você possa buscar, meu irmão, a cada dia, procurar uma melhor perfeição para você agradar a Deus. Procure agradar a Deus, sendo perfeito, andar em perfeição, andar em santidade, andar em conformidade com essa palavra. Procure, sempre que você lê um texto bíblico, uma verdadeira hermenêutica, que é a ciência, é a arte de você interpretar a Bíblia. E Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe e te dê a vitória. Soberano Deus, obrigado por essa palavra santa, essa palavra bendita, essa palavra viva e eficaz, ó Deus. Que ela possa agora ser conduzida aos nossos corações, ao coração do ouvinte, meu Deus, e tirar todo engano, meu Deus eterno. Meu Deus, toda obra de engano, todo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que nos afasta da Tua perfeição, que nos afasta, Pai, da simplicidade da Tua palavra, da santidade, meu Deus, que essa palavra nos conduza, não por atalhos, mas por verdadeiros caminhos, ó Deus. Pai, eu entrego tudo em Tuas mãos, eu oro por esse irmão, por essa irmã, eu os abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê a vitória em nome de Jesus, meus irmãos.